dia! No canal de História de Fortaleza do Ceará, nós vamos trazer hoje um documentário, um mini documentário, contando a breve história do automobilismo cearense, um documentário produzido pelo Davi Cirino e que teve a participação do Minho Pimentel, um dos ícones do automobilismo cearense aqui, que conta nas suas memórias essa breve história do automobilismo segundo a sua perspectiva. Então vai ser bem interessante, tem imagens de drone, vai ser bem legal e é um documentário bem interessante. Vamos lá! Bom dia, estamos aqui reunidos com o senhor Minho Pimentel, que é filho do senhor Neném Pimentel, protagonista da história do automobilismo cearense. Meu nome é Davi Cirino, sou neto também de um dos fundadores lá do Autódromo do Eusébio, Antônio Cirino Nogueira, conhecido como Cirinão. E aqui eu vou passar a palavra para o Minho, seu Minho, para ele contar um pouco da história, que é uma história apaixonante, história do PC antes do Autódromo do Eusébio, e depois do Eusébio, que é a parte mais longa da história, e eu vou passar a palavra para ele agora. Bom dia, meu nome é Minho Pimentel, eu fui convidado aqui pelo Davi para fazer um relato sobre a história do automobilismo cearense. E na realidade, digamos assim, eu posso contar porque eu conheço desde a origem. Meu pai foi um dos pioneiros aqui junto com outras pessoas e eu acompanhei a vida toda do automobilismo cearense. Não só pelo meu pai, como ele era piloto, e depois eu me tornei piloto também. Meu filho também é piloto e tal, então a gente tem uma ideia assim de como foi, como é o automobilismo cearense desde a sua origem. Então, na realidade, o automobilismo cearense nasceu em 1961, que foi a origem teve no entusiasmo de um pessoal que gostava de lancha lá no Yacht Club, e resolveram fazer a competição de carro de corrida, sair da lancha, não, além da lancha, carro de corrida. Daí juntou meu pai, o José Queiroz, que era outro entusiasta, andou muito no PC, César Figueiredo e um monte de gente. Então, o que eles resolveram? Fazer a corrida de automóvel no meio da rua. Então, onde era o nosso autódromo? Autódromo entre parênteses, era na beira-mar. O circuito iniciava na porta do Yacht Club, o BPTran, o Detran na época, não sei qual era o órgão, isolava do Yacht Club até o Hotel Esplanada, voltando pela beira-mar até o Yacht Club. Então era esse o autódromo, vamos dizer, de Fortaleza. E a particularidade é o seguinte: apesar de ter 10, 15 carros inscritos, eles não largavam junto. Largavam um de cada vez, conta o cronômetro. Então, dali, quem fosse o mais rápido é o que ganhava a corrida. Mas, apesar de ter uma adesão muito grande, do público, porque na época não existia assim muita opção de lazer no Ceará, não existia barraca de praia, não existia nada, então a multidão, e se tornou uma coisa perigosa para ser feito na rua, Então, logo as autoridades não concordaram em licenciar a etapa seguinte, de corrida no meio da rua, e o pessoal teve que se virar no outro canto.
Então, o que aconteceu? Existia uma antiga base aérea deixada pelos norte-americanos na época da Segunda Guerra, no bairro do Pici. Foi uma base aérea que foi construída, foi projetada pelos americanos, que Fortaleza ficava mais ou menos perto da Europa, então os aviões vinham dos Estados Unidos, vinham para Fortaleza, Belém, Fortaleza, e daqui iam para a guerra. Mas chegaram à conclusão que Natal era mais próximo, era melhor para uma série de coisas. Então, a base aérea do Pici ficou desativada, né? Foi tudo para Parnamirim. Então, alguém, na época, lembrou disse, rapaz, tem a base aérea do Pici que está desativada e dá perfeitamente para construir. Para construir não, para ser feito um autódromo lá. Daí o pessoal foi, né? Papai, Fernando Ari, Cirinão, César Figueiredo, um monte de gente, e imaginaram um circuito lá em cima, porque a pista era grande, era larga, porque era uma pista projetada para aviões, e eles demarcaram um circuito que servia perfeitamente para autódromo, entendeu? Então, iniciaram lá o automobilismo cearense, né? Propriamente dito. Lá não, lá largava todo mundo junto e tal, mas mais uma vez tiveram problema com segurança, porque a pista não tinha isolamento, o público ficava na beira da pista e houve uns problemas por lá e tal, ligado a atropelamento, e aí a coisa veio evoluindo, né? O pessoal começou a fazer carro de corrida propriamente dito, porque os carros inicialmente eram carros de rua, o pessoal tirava o para-choque, tirava ali um peso. Já no Pici não, já existia um nível de preparação de carro já para corrida mesmo. E aí foi quando iniciou o automobilismo, digamos, não profissional, mas o automobilismo propriamente dito lá em 1963, 64. E nessa época existiu o pessoal que corria mesmo, né? E existiu os simpatizantes, que era a turma que o pai não deixava correr, que não sei o que, e todo sábado o pessoal estava por lá para tirar uns pega, Então, foi dessa forma que funcionou o automobilismo no Pici, né? Aí, posteriormente, o governo do estado, através da universidade, requisitou essa área para ampliação da faculdade, da universidade. E aí, mais uma vez, teve que ser, o automobilismo foi interrompido de novo. Aqui a gente tem imagens do acervo do Minho Pimentel, mostrando essas corridas que havia no Pici, com as premiações que havia. É muito interessante, no Pici havia essa base aérea, a base aérea do Pici, o Pici Airfield, que foi abandonado pelos americanos e tinha essa pista que serviu como autódromo aqui no Ceará por alguns anos antes da construção do autódromo lá no Eusébio. Mas como era uma coisa de muito prestígio na época, o automobilismo naquela época tinha muito prestígio, era muita gente para assistir, né? Como eu falei, talvez também pela falta de opção em Fortaleza e tal, de lazer, e o pessoal ia, né? Mesmo no desconforto o pessoal ia. E aí, com a devolução da pista para o governo do estado, para a universidade, que precisava ampliar, foi quando o pessoal disse, rapaz, nós não vamos poder ficar parado, né? Da Beira-Mar foram para o Pici, e aí veio a ideia do papai com o pessoal, né? Fazer um autódromo. Foi quando meu pai tinha amizade com o pessoal lá, tinha uma área, e negociou a compra do terreno, né, que é onde hoje é o autódromo do Eusébio, e junto com os amigos cada um fez o que pôde, e quem tinha trator, máquina para nivelar o chão cedeu,
outros, ou seja, o esforço foi tão grande que é um monte de menino novo, na época, tudo 25, 27 anos, 30 anos de idade no máximo. Foram para cima e conseguiram, né, fazer o autódromo. Meu pai tinha muito entusiasmo por aquilo, né, junto com a turma dele toda, e saiu. O Autódromo de Fortaleza foi o terceiro autódromo do Brasil. Você tem uma ideia de quanto era prestígio, né, um estado ter um autódromo. E daí, com muito esforço, foi feito o autódromo, foi feito o circuito, nivelado o chão, tudo mais. Agora, o grande problema na época era asfalto, porque na cidade você só tinha a Avenida Santos Dumont asfaltada, né? Você imagina conseguir asfalto para um autódromo para o pessoal praticar, né, esporte e tal. Era muito complicado. Há 55 anos atrás você conseguia asfalto. Mas o pessoal com muita determinação, né, e meu avô tinha uma ligação com o governo do estado e quem pôde ajudou politicamente. Foi quando eles foram ao governador Vigílio Távora mostrar que tinha o autódromo, estava em andamento e que ia precisar do asfalto, que era realmente muito complicado. E aí quando o Vigílio disse, rapaz, se vocês aprontarem o autódromo, me mostrarem que o autódromo vai ficar pronto, aí o caso fica sem jeito, eu tenho que conseguir o asfalto. E assim foi feito, o pessoal correu, o Geraldo Rola, na época, o que faltava para nivelar a pista, arrumou as máquinas, e o outro, enfim, o autódromo ficou pronto e voltaram lá ao Vigílio Távora e disse, olha, governador, o autódromo está pronto, só falta o asfalto. E aí ele fez uma visita lá pessoalmente, e o pessoal mostrou tudo, né? E realmente ele conseguiu, na época, o Mário Andreasa, que era ministro da infraestrutura, e tinha, enfim, conseguiu, né, o que achava, porque a ideia também é que se o asfalto não saísse, o pessoal ia correr em cima do barro batido, né? Que era parecido com asfalto, mas em termos de aderência não. Então, foi feito lá, o Vigílio conseguiu, o governador Vigílio Távora conseguiu o asfalto. Por gratidão, o pessoal achou por bem, né, dar o nome do autódromo a ele, né, Autódromo Vigílio Távora. E aí sim, aí o automobilismo deslanchou, porque começaram a vir as corridas, né, de fora, o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos grandes esportistas nacionais em termos de automobilismo, passaram a frequentar o Ceará para fazer as provas, né? Então, as corridas de grande peso, os carros mais velozes do Brasil, os carros importados, baianos, pernambucanos, paulistas. Os nordestinos também prestigiaram demais, né? Aí foi quando efetivamente o automobilismo deslanchou, né? E aí houveram corridas de alto nível, público muito forte. Com a presença do Moco, né? Teve Zé Carlos Patos, teve aqui. Fittipaldi, exatamente. O Piquet, a partir de 78. O Piquet veio mais para cá, entendeu? Isso é verdade. Nós tivemos, assim, uma época muito boa, né? Com esse pessoal de muito peso. E uma dessas pessoas que visitou o autódromo do Eusébio foi o piloto José Carlos Passe, que hoje dá nome ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo. José Carlos Passe tinha um apelido de Moco, né? Algumas pessoas dizem que ele tinha problemas auditivos, talvez pelo barulho excessivo dos motores na época, mas o fato é que ele veio aqui em Fortaleza em 1975
e houve uma recepção com os jornalistas, tem o José Rangel da época, o Nazareno Albuquerque, a gente consegue ver também nesse vídeo, ele deu alguns autógrafos para alguns fãs e ele participou de alguns eventos lá no Autódromo do Eusébio. A gente vai ver essas imagens recuperadas em Super 8. E aí a gente vê imagens dos boxes lá do Autódromo do Eusébio, nesse evento em 1975, que contou com a participação do piloto José Carlos Passe, ou José Carlos Patti. Você vê que o público foi presente, se fez presente, era muito interessante. É muito interessante ver também esses vídeos, esses filmes em Super 8 que foram recuperados e a gente tem a capacidade de ver hoje. Prestigiando, né? E com muito prestígio também da população, né? Como você falou, a questão da falta de opções de lazer, né? Isso. O autódromo ficava totalmente lotado, né? Tinha muita gente, comparecia, era uma coisa, os pilotos chegavam até torcida organizada, essas coisas todas, né? Então foi isso. Depois do autódromo aqui, aí nós tivemos uma fase muito boa, foi quando o automobilismo deslanchou, né? Com a vinda nos anos 70, o Emerson Fittipaldi participou de corrida aqui. Depois, Zé Carlos Passe teve corrida aqui, mais para o final dos anos 90, o Piquet teve aqui. Então sempre, né? Agora, as corridas no nível altíssimo, muito bacana, mas de 2000 para cá foi quando começou realmente, digamos, com a vida, ou seja, com as novidades, né, de Fortaleza, passou a ter muita opção de lazer, né, barraca de praia e forró e muita coisa e tal. Então, eu atribuo em parte a isso a uma certa, né, eu não diria nem decadência, mas houve uma diminuição. Exato. E aí, as grandes empresas que apoiavam o automobilismo, por exemplo, as concessionárias, porque teve uma época que as concessionárias brigavam em si. Fasalto apoiava um piloto, a Saramotor outro, a Fiat outro e tal. Então, realmente deu uma esfriada. Foi quando o automobilismo passou, digamos, a ser bancado, propriamente dito, ou seja, não tinha mais patrocínio e os próprios pilotos, né, bancando os carros. Então, realmente ficou uma fase um pouco difícil, né? Mas, e assim vem até hoje, né? Seu Minho, depois da década de ouro do automobilismo aqui no Ceará, vale ressaltar, você pode explicar bem como se deu a mudança do traçado, né? O traçado, ele era um traçado mais primitivo, né? Com poucas curvas, um pouco mais perigoso, e depois, na metade dos anos 90, houve, né, uma grande reforma, né? Foi.
O autódromo, quando foi inaugurado, ele era considerado um autódromo, digamos, não muito grande, mas um autódromo bacana, de bom nível para os carros da época, né? E já no final dos anos 90, ele já começou a ficar obsoleto, né? Os carros foram evoluindo e tudo mais. Aí foi quando nós conseguimos, por graça de Deus, fizemos um relacionamento com o Nelson Piquet, que veio para cá passar uns dias, e foi interessante isso. Ele veio com uma corrida de kart para apoiar o filho, e nós mandamos uma foto de um carro que nós desenvolvemos aqui em Fortaleza. Nós fomos à corrida para mostrar a foto desse carro para ele. Mas o assessor dele disse, não, ele está no motorhome, ele não vai poder atender vocês agora, não sei o que e tal. E aí nós pegamos a foto e falamos para o assessor dele, rapaz, mostra essa foto desse carro a ele, para ver o que ele acha, e diga a ele que o carro é feito aqui no Ceará. E nós achamos até que o cara não ia entregar, que o cidadão lá não ia entregar a foto a ele, mas o cara entregou e ele imediatamente manda o pessoal entrar no motorhome. Chamou a gente lá dentro do motorhome dele. Rapaz, como é esse carro, como é a mecânica, como é isso aqui. Aí nós falamos para ele que era um carro feito aqui no Ceará, de baixo custo e tal. E aí ele disse, eu quero ver esse carro hoje. Aí todo mundo quase cai para trás. Rapaz, agora. E aí fomos lá para o Pedro Virgínio, que era onde os carros eram fabricados, e deu 7 horas, 7h30, foi mais ou menos a hora que ele marcou, e ele não chegava, e 8 horas, e 9 horas, e 10 horas, esse rapaz some não vem aqui não. Quando deu quase 11 horas da noite, ele apareceu. Cadê o carro? Aí olhou tudo, e aí disse, rapaz, ele tinha acabado de encerrar a carreira na Fórmula 1 e disse, rapaz, eu quero dar um presente para o automobilismo brasileiro e que seja uma categoria onde todo mundo possa correr, e isso aqui deu certo com o que eu quero fazer. Aí foi outra graça de Deus para a gente. Nós fizemos quase 60 carros para ele, e ele distribuiu esses carros no Brasil, né? E a categoria durou 12 anos. Ele arrumou motor com a BMW para equipar esses carros e tudo mais. Veio fazer umas provas aqui com a gente. E chegando no que você falou, foi exatamente isso. Quando ele conheceu esse carro, ele foi ao autódromo e disse, rapaz, esse autódromo aqui também não está dando. Já está superado e tal. Eu disse, rapaz, então o que é que faz? Ele disse, não, eu vou conseguir com o governo do estado. Eu vou me mexer aqui para ver, para a gente fazer uma reforma. Então, e assim foi feito. Ele foi embora para Brasília e ele tinha amizade com o Tasso Gereissati na época. Na época não, ainda hoje deve ter. E andou falando com ele, olha, eu quero modernizar o automobilismo cearense, o autódromo já está muito defasado e tal. E vamos resolver esse negócio. Aí ele liga para a gente, ó, estou chegando em Fortaleza, tem uma audiência com o governador para a gente tratar do assunto, que seria a reforma do autódromo, que você fala. E aí fomos para o aeroporto, ele chegou no jato dele lá e tal, e vamos ao governo do estado, e ele disse, olha, o automobilismo precisa ser desenvolvido, está muito defasado o autódromo, PPP e tal. E o Tasso disse, não, tranquilo, vamos tocar para frente, vamos, o que é que precisa? Aí foi feito um estudo de modernização, o autódromo saiu de 4 curvas para 9, que é o que tem hoje, né? O Piquet, depois que conseguiu essa reforma, fez a reinauguração, foi exatamente outro boom que houve no automobilismo local, né? E com esse advento lá da fabricação dos nossos carros para ele, que ele chamou de Expo, ele lançou essa categoria a nível nacional. Nossos carros fizeram a preliminar da Fórmula 1, entendeu? Em Interlagos. Então foi outra época de ouro, né?
do automobilismo, que é essa da vinda do Piquet. Foi outra época muito boa, junto com a modernização do autódromo, né? Então, agora, vindo mais para o final, isso nós estamos falando do automobilismo em si, não na parte técnica dos carros, mas a história do... Porque, afinal de contas, são 60 anos, né, que o autódromo tem, é uma história, como ele falou, que é uma coisa... Tem uma história já bastante... É uma história muito bonita, apaixonante, né? Tem Exatamente. muitas histórias também engraçadas, né? Isso, mas só tem. Então, assim, de uma maneira resumida, a história do automobilismo dos anos 60 até agora, assim, aqui daria para ser 2 horas de conversa, mas de uma maneira mais ou menos resumida foi isso. Agora tem a parte técnica, né, que é a dos carros, a evolução dos carros e dos pilotos e tudo mais, que aí já é uma outra etapa, né? Os carros que iniciaram as corridas aqui eram carros de rua, alguns até roubavam os carros dos pais, arrancavam os para-choques para ir correr. E terminava a corrida, montava os para-choques, chegava em casa e os pais terminavam descobrindo porque estragava os pneus, estragava isso, aquilo e tal. E aí foi a parte, né? Foi o início. Mas logo depois começaram a vir os carros propriamente ditos de competição, já no PC mesmo, né? Aí Fernando Ari, Sirinão, Sirinão com Fórmula B já era um carro de competição, alguns já começaram a fazer, né, preparação de motores fora do estado, né? E tudo, quer dizer, aí foi quando começou a evolução. Sobre o kart cearense, né, que também tem uma história bonita, né, que começou lá na Leste-Oeste, né, e depois passou pro Júlio Ventura, aqui pertinho, também no Eusébio, pertinho do autódromo, né, queria que você, que viveu essa época, desde a Leste-Oeste, contasse um pouco, menino, sobre a história do kart, o que aconteceu durante todo esse tempo, até a finalização, né, com a destruição do kartódromo do Eusébio. Bom, o kart cearense, na realidade, nasceu no estacionamento da Unifor, né, em 1970, 71. Eu participei, era menor de idade, mas na época não tinha problema com isso. Então as corridas eram feitas ali no estacionamento da Polícia Militar, na Unifor. E aí foi quando o Miguel Bang Bang, que era representante da Mini, uma grande fabricante de kart nacional, começou a trazer esses karts para cá. E logo foi digamos assim, inflamou, o negócio pegou mesmo. Só que no estacionamento da Unifor era difícil, porque às vezes o carro quando escapava, o kart quando escapava, ia para a rua, para a avenida mesmo. Nossa. E apesar de colocar pneu, aquelas coisas todas e tal. Aí foi quando o Paulo Simas, junto com o Miguel Bang Bang, com o pessoal na época, tinha uma turma de entusiastas lá da Unifor. O cearense é muito cheio de criatividade, né? Estava sendo construída a Avenida Leste-Oeste. E aí viram um terreno lá que na realidade pertencia à Marinha e começaram com, digamos assim, com muito jeito, desviar umas máquinas para terraplanar, né, aquele espaço junto à pista, sorrateiramente. Começaram a terraplanar, desviava a máquina, davam dinheiro para o tratorista e tal. E desenharam o circuito, fizeram o circuito, o projeto do circuito. E quando o asfalto entrou na avenida, da mesma forma, eles, digamos assim, subornaram o pessoal das máquinas, né? Subornaram assim, mas era do conhecimento das autoridades. E no intervalo que o asfalto estava passando na avenida, eles foram asfaltando e fazendo o cartódromo. E para não serem repreendidos na época, porque também era uma turma nova, um monte de menino novo, né? Um adolescente, um pouco mais do que isso e tal, o
que eles fizeram? Vamos batizar o autódromo com o nome do governador César Carlos, né? Porque na realidade o terreno era da Marinha e a construção do autódromo veio com Paulo Cima, com o pessoal, ou seja, desviando ali as máquinas e fazendo a coisa meio que na marra. E aí, para garantir, colocaram, né, o nome do governador César Carlos, chamaram ele para a inauguração. Ele, de paletó e gravata, deu uma volta num kart. E aí a coisa ficou quieta muito tempo, né? Apesar do pessoal saber que eu, inclusive, em 1985, o comandante da Marinha, eu era dirigente do kartismo, nos chamou lá para dizer, olha, os comandantes anteriores viam aquilo, mas... E esse comandante simplesmente cismou e disse, olha, esse terreno é da Marinha, essa atividade de vocês vai ser suspensa e tal, e ele era inclusive contra, ele achava que era um esporte de rico praticado numa zona, digamos, num bairro de baixo poder aquisitivo, que aquilo era uma afronta, enfim. Mas a muito custo nós conseguimos prorrogar um pouco, né? Foi dada uma sobrevida ao cartódromo da Leste-Oeste. Mas aí chegou a hora, realmente teve que sair de lá e tudo. Aí foi quando Alexandre Ronço, Miguel Filomeno, o Estênio Solata, que foi o grande incentivador do kartismo cearense, né? Conseguiram, porque já existia aquele ambiente de automobilismo no Eusébio, e aí por que não fazer o kart lá, né? Então conseguiram, né, com o Edson Ventura, que ele cedesse lá por 20 anos, né, a área para se instalar o kartódromo. E assim foi feito, foi uma época muito boa do kartismo cearense, desenvolveu bastante, competições de nível nacional aqui, com várias categorias. E com incentivo também teve o Estênio, né, que era um grande entusiasta do kartismo, ou seja, durou 20 anos numa fase muito boa. Mas tudo tem um começo e tem um fim, né? O Eusébio desenvolveu bastante, foi muito bom o Fânio Ventura, o pessoal ter cedido aquilo, porque ajudou demais o kartismo. Mas com o crescimento o imobiliário, o próprio Eusébio em si se desenvolveu demais, então naturalmente terminou o prazo que eles tinham cedido e eles requisitaram o cartódromo de volta para fazer lá o empreendimento. Tudo. Agora, e de lá para cá, o pessoal está vendo a possibilidade de um novo cartódromo, já foi cogitado no próprio Eusébio e tudo, mas infelizmente até agora ainda não saiu, né, um novo cartódromo. A história do kartismo, assim, foi mais ou menos essa, né? Quer dizer, nasceu em 1970 e veio até agora. E teve um paliativo também, foi um cartódromo em Morada Nova recentemente, mas o pessoal frequenta muito pouco, né? E da distância, essa coisa toda. E existe os kart indoor, né? São dois, são a kart de pouca potência, mas é uma forma também de manter a atividade funcionando, né? Assim, sem competição propriamente dita, mais a nível de lazer, mas é uma chama que se mantém acesa, né? O kartismo. Mas nós acreditamos que já saia um novo cartódromo. Muita coisa, muita competição. Nós tivemos no decorrer desses anos, né, competições acirradíssimas, como fato pitoresco também. Por exemplo, teve um carro que foi do Cirinão, que foi colocado nele aqui no Ceará um motor de avião. Parece mentira, mas todo mundo lembra disso.
E por coincidência, o que se esperava que esse carro fosse um avião pequeno, um monomotor, um motor a pistão. Mas fazia um barulho danado e todo mundo achava que esse carro ia voar, que não ia ter mais competidores para ele e tal, mas o motor de avião em si normalmente é de baixa rotação. Tinha gente que dizia, não vai dar certo, não vai dar certo, e realmente não deu. O carro, assim, foi uma coisa que ficou na memória de todo mundo. O carro, a memória do automobilismo nacional. Os cearenses colocaram o motor de avião no carro, entendeu? Então, isso aí foi uma... Nós tivemos evento aqui em Fortaleza com automobilismo inglês, né? Foi na época que o Fittipaldi correu aqui, 1970, 71. Os carros todos ingleses, piloto inglês, tudo vieram para cá. Você imagina em 1970 uma corrida internacional no Autódromo do Eusébio e poucos hotéis, né? Lotava, na época era o Savaná, era 3, 4 hotéis, a cidade ficou lotada. E uma coisa que eu me lembro bem que aconteceu, que foi digamos assim, ficou muito em destaque, foi que os pilotos ficaram hospedados no Savaná e as carretas que vinham com o carro de São Paulo, que eles fizeram a etapa de São Paulo, vieram para Fortaleza. Elas não chegaram. Demoraram, os ingressos todos vendidos e tal. E até sábado à noite essas carretas não chegaram. Daí a organização da prova, num desespero danado, tinha um coronel amigo nosso, que era da federação, e nós tivemos notícia das carretas com problema em Jaguaribe, mas já estavam vindo. E no sábado, boa parte dos pilotos ingleses lá, né, o pessoal da Europa e tudo, disse, não, nós vamos embora, ninguém vai ficar mais aqui, vamos embora, vamos embora. E esse coronel fez uma reunião no autódromo e de uma forma meio assim discreta, e disse, olha, vocês estão todos presos aqui no hotel. O Emerson Fittipaldi relatou isso no livro dele. Vocês estão todos presos, só vão sair daqui depois que fizerem a corrida. E aí o pessoal, naquela época também, o Brasil estava, né, saindo da ditadura e essas coisas todas e tal. O regime era meio fechado, os militares, né? Então, ele não prendeu de uma maneira oficial, mas intimidou, dizendo. E o pessoal ficou no hotel. E no sábado de manhã, chegou as carretas, rapaz, já foi descendo, já indo para a pista e tal, e era o público chegando no autódromo e os pilotos desembarcando os carros e já pulando dentro para fazer no mesmo dia tomada de tempo e corrida, tudo. Foi outra coisa também que eu me lembro bem que assim, houve um destaque grande, né? Como antigamente, lá na origem, também teve uma mulher aqui que participava do automobilismo. Valquíria, o nome dela, Valmira. Em 1960, aquilo era uma coisa... Mas na realidade ela não chegou a correr, ela participava dos treinos, mas nunca participou das corridas. Muita gente questiona isso até hoje, o pessoal que quer resgatar a história antiga do automobilismo. Quem era essa Valmira que correu e tal? Ela, na realidade, ela participava dos treinos, que era enturmada com os pilotos, mas aquilo naquela época já era uma coisa de outro mundo, né? E depois ela, infelizmente, foi assassinada pelo filho e tal, não sei o quê. E tem gente que diz que se ela tivesse continuado, se ela tivesse, né, não tivesse sofrido ela teria continuado e passaria a correr efetivamente, né? Porque a fase de treino ela já estava fazendo. Enfim, são muitas histórias, entendeu? Que marcaram a época, que, né? Teve uma também do Rally da Integração Nacional, foram
mais de 200 carros largaram aqui de Fortaleza até o Chuí. É muita coisa, muita. Estaria um livro aqui que não está me vindo aqui, assim, a memória. Assim, de toda essa confusão há quase 40 anos. Todo ano eu vou me aposentar, mas aí eu vou para a pista. Os amigos lá em Interlagos, a gente ainda consegue ser competitivo, aí fica para se aposentar no outro ano. A velha guarda, né? Você acabou tendo uma carreira mais longa do que o seu pai. Exatamente. Né? E também outras pessoas, como eu lembro aqui de cabeça, Alexandre Ronce. Alexandre Ronce. Beto Pontes também anda muito lá para São Paulo, Rio, tudo. Tibus Frota. Então, são 6 ou 7 coroas cearenses. E hoje o Autódromo do Eusébio ele conta com a categoria de marcas. Exatamente. Né? Arrancada também tem que a arrancada que é forte, né? Sempre teve. Né? O pessoal de arrancada é muito entusiasmado, tudo. Né? E no automobilismo, circuito, o que está muito bem hoje são as marcas, né? Porque o pessoal teve uma visão de custo, ou seja, colocaram no regulamento, não existe uma modalidade onde os carros não são muito preparados. Os motores são basicamente os motores de rua, você faz sua suspensão do carro com os amortecedores e mola e tal, então são carros, digamos, resistentes, né? Porque se você pega um protótipo hoje, você vai usar, a cada 2 corridas você tem que abrir o motor todo, se você não fizer isso o motor quebra, se quebrar é muito caro. Então o pessoal fez uma adaptação regionalizando o automobilismo, ou seja, de acordo com, porque realmente a situação hoje em dia é muito complicada para patrocínio. Então o pessoal nos marca, hoje estão largando 30 carros, a performance deles são muito parecida, porque são muito iguais, o nível de piloto está muito bom, o atual presidente da federação está priorizando essa categoria, porque para que entre, né, mais adeptos e tudo. Então, o pessoal foi muito esperto quando fez essa adaptação para a realidade, né, do momento. Então, tá bem, a última corrida lá largou 30 carros em 2 categorias, 24 na 1.4 e 6 na 1.6. O pessoal tiver a oportunidade de ver uma corrida no autódromo hoje em Fortaleza, eu acho que vale a pena, porque a disputa é muito grande, os carros andam muito juntos, entendeu? E o negócio tá indo bem. Com essa adaptação à realidade, ficou muito bem. Nós queríamos agradecer, Minho, a sua disposição aí, sua atenção, por ter nos conseguido essa entrevista, e espero que possam se repetir mais histórias aí sobre o automobilismo cearense, que é muito bacana, muito... eu que agradeço essa oportunidade, porque como entusiasta que sou, né? É uma coisa que vem de família, vem do meu pai, vem minha, meu filho e tal, e esse entusiasmo que a gente tem pelo automobilismo é de coração, e é mais uma oportunidade que a gente tem para, né, já que o automobilismo anda um pouco esquecido, da gente, né, através dessa iniciativa de vocês, mostrar um pouco, né, do que é o automobilismo e fazer um convite pessoal, quando tiver notícia que a março agora começa as competições, puderem ir ao autódromo, eu tenho certeza que vão ficar surpresos com o que vão ver. Um nível de competição muito alto, muita disputa, e com certeza não vão se arrepender os que forem lá. Eu tô aqui no Autódromo do Eusébio, né? Autódromo Virgílio Távora. E aqui grande parte da história do automobilismo cearense passou por aqui. É muito interessante. Vocês vão ver as imagens de drone, uma volta que a gente deu no carro. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. E é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, comenta, divulga para os amigos, e é sempre bom a gente saber das histórias aqui, das coisas da nossa terra. O automobilismo
é uma das coisas que houve, que ainda existe aqui na nossa terra e que tem uma história muito interessante. Lógico que a gente não falou do rally, que a gente tem uma tradição muito grande aqui, com figuras como Rian Burgos Ximenes, por exemplo, que já participou até do Rally Paris-Dakar. Então isso fica para próximos episódios para a gente contar também a história do rally, que também faz parte do automobilismo cearense. Então é isso, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!